Olá, pequena alma odontológica cansada no final de mais um ano de muito trabalho. Tudo certo? 2023 vai chegando ao final e torço para que você tenha conseguido colher bons frutos do seu empenho e da sua dedicação. Esses dias eu estava revisitando alguns arquivos antigos e dei de cara com um texto que escrevi em 2016. Na verdade, é muito mais do que um texto, simplesmente. Foi o discurso que eu preparei para a formatura da turma número 26 de odontologia da Universidade Católica de Brasília, da qual fui muito honrosamente convidado a ser o paraninfo. Como foi algo escrito e pensado há mais de 7 anos, tive a curiosidade de relê-lo para saber se ainda hoje eu o escreveria da mesma maneira, se o contexto de hoje ainda seria lido da mesma forma e, principalmente, se a mensagem que eu gostaria de passar enquanto exemplo, uma vez que essa é a definição de paraninfo, continuaria sendo aquela. Bom, só posso dizer que fico muito feliz de verdade de ter escrito esse texto. Esse episódio é, em especial, uma homenagem aos meus afilhados da turma 26 de Odonto lá da Universidade Católica de Brasília e, de alguma maneira, a todos aqueles que tive e tenho a honra e o privilégio de participar da formação durante a graduação. Obrigado por me fazer ser o dentista, o pai e o professor que eu sou hoje. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Vamos ao texto? Mas antes, gostaria de agradecer a todos os ouvintes que têm feito do Sou Odonto um refúgio para nós, eu e o Gustavo. É um projeto que temos tido muito prazer em construir. É quase uma terapia. Estamos chegando ao final da temporada, que irá até o episódio 50. Mais 6 encontros, portanto, para tentarmos expor nossas ideias e contribuirmos ao nosso jeito para uma odontologia melhor, ao menos na nossa perspectiva. Se você já nos segue no Spotify, muito obrigado. Se ainda não, vai lá, siga o nosso perfil e dê 5 estrelinhas pra gente. É uma ajuda muito, muito importante para projetarmos a próxima temporada e irmos em busca de novos parceiros que tornem esse projeto viável por mais um ano. Vai lá, eu espero. E o último recado. O Sou Odonto é um projeto do Caminho Criativo, como você sabe, nossa produtora audiovisual especializada na produção de apresentações em slides impactantes como deveriam ser. Siga o nosso perfil no Instagram, o @Caminho Criativo, e aguardem muitas novidades em breve, muitas mesmo. Agora, o discurso na íntegra. Espero que curtam, valeu! Boa noite, magnífico reitor Dr. Gilberto Gonçalves Garcia, Dr. Daniel, pró-reitor de graduação, Dr. Eric, diretor do curso de odontologia, demais colegas da mesa, senhores pais, familiares, amigos e queridos afilhados, agora colegas cirurgiões dentistas. Em primeiro lugar, gostaria novamente de agradecer a imensa honra de ter sido escolhido paraninfo dessa turma, que se antes já contava com o meu carinho, agora se tornou inesquecível para mim. Muito obrigado por ter me proporcionado essa alegria e ter me concedido essa responsabilidade. Em essência, ser paraninfo é ser um conselheiro. E para ser um conselheiro é necessário sabedoria. Realmente eu não sei onde é que vocês estavam com a cabeça quando viram em mim esse potencial e essas características, mas tenho plena convicção de que a escolha foi sincera e por isso serei sempre grato. Segundo o médico, filósofo e Nobel da Paz Albert Schweitzer, o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Concordo profundamente com essa afirmação e por isso tenho procurado ser exemplo para vocês, assim como faço na educação cotidiana dos meus filhos. Ter recebido essa homenagem mostra que os valores que eu compartilho e a minha maneira de enxergar e viver a educação foram compreendidos e de alguma forma admirados. Mas não estou aqui para falar de mim. Os holofotes estão e realmente devem estar sobre vocês,
novos colegas que hoje oficializam a outorga de grau de cirurgiões dentistas. Eu poderia agora discorrer sobre o quanto esses anos de universidade foram difíceis e o quanto a jornada foi árdua, de quantos momentos tiveram que abdicar, quantas noites passaram sem dormir, os momentos longe da família, o sonho realizado ou de qualquer outro clichê do gênero. Mas não o farei. Poderia falar sobre a atual situação da odontologia no contexto social do nosso país, da crescente demanda por tratamento da maior parte da população brasileira, da necessidade urgente da prática de uma odontologia mais acessível, humanizada e que contemple a atenção básica em saúde, e o quanto nós, dentistas, estamos cada vez mais restringindo nossos conhecimentos e nos afastando dessa realidade. Apesar da importância desses temas que, por si só, já mereciam uma ou várias teses, também não o farei. Poderia dizer o quanto a odontologia é um misto de ciência e arte, e uma profissão incrível, envolta por uma aura de dons e habilidades. O quanto é gratificante poder ver sorrisos estampados nos nossos pacientes, o quanto nossa profissão é importante para a saúde das pessoas, e o quanto podemos ajudá-las. Ainda, o quanto seus pais, amigos, familiares, namorados, namoradas, maridos, esposas e filhos estão orgulhosos com a sua dura conquista. Acreditem, eles realmente estão e têm motivo para isso. Ou, finalmente, poderia falar o quanto seus professores depositaram em vocês a esperança e o desejo de um novo tempo para a odontologia brasileira. Não quero desmerecer aqui nenhum desses temas, mesmo porque são pontos muito relevantes e que deverão, ao longo da sua vida profissional, permear muitas discussões. Mas também não é sobre isso que eu sinto que tenho que falar. Falarei sobre os jovens. Jovens que, como vocês, não são especiais. Em meados de 2012, durante uma reunião de professores do curso, ainda sob o comando do professor Daniel, hoje pró-reitor de graduação da universidade, fomos provocados por um discurso de formatura do ensino médio de uma escola norte-americana, proferido pelo professor David McCullum Jr. Abro aqui um parênteses. Ao contrário do que vocês podem imaginar, as reuniões acadêmicas não têm o objetivo de pensar novas e criativas maneiras de dificultar cada vez mais a vida de você, estudante. Sem qualquer demagogia, posso afirmar que, pelo menos nesses últimos 6 anos em que tive a oportunidade de participar dessas reuniões, em todas houve momentos de reflexão para que pudéssemos tentar melhorar a nossa prática docente. Mas voltando, o discurso do professor McCallaghan, em uma tradução livre, dizia algo como: adultos ocupados mimam vocês, os beijam, os confortam, lhes ensinam, os ouvem, os aconselham, os encorajam, os consolam e os encorajam de novo. Assistimos a todas as suas conquistas, sorrimos quando vocês entram na sala e nos deliciamos a cada postagem de vocês nas redes sociais. Mas não tenham a ideia errada de que vocês são especiais, porque não são. Cara, aquilo, como vocês costumam dizer, explodiu a minha cabeça. Eu era, naquele momento, pai de um menino de 1 ano e minha esposa estava grávida da nossa segunda filha mais nova. Além disso, já era professor de mais de 200 estudantes aqui na universidade. Aquele discurso me fez refletir por semanas. Na verdade, ainda me faz pensar todos os dias em qual deve ser o meu verdadeiro papel como educador. Não quero fazer aqui uma análise sociológica profunda sobre a origem da questão, mas o fato é que a reflexão levantada àquela época ainda persiste e é cada vez mais atual no nosso cotidiano acadêmico. Estamos diante de uma geração de jovens adultos que tem uma percepção bastante irreal sobre si mesmos e seus talentos, que cresceram ouvindo de seus pais e professores que tudo o que faziam era especial. Os mais velhos os tratam como verdadeiras preciosidades. Os jovens desenvolveram uma autoestima tão grande a ponto de não serem capazes de lidar com as frustrações do mundo real e, por consequência, não assumirem as suas responsabilidades. Procuram, sempre que podem, uma espécie de muleta para se apoiarem. Sempre há exceções, claro, mas vamos falar do que tenho percebido como regra. Se não tem um bom desempenho nas avaliações, a culpa é apenas do professor que exigiu demais. Se são chamados à atenção, é porque estão sendo incompreendidos.
Se não entendem um conteúdo, é porque ele foi apresentado de maneira inadequada ou pouco criativa. Certamente há professores que deveriam rever suas práticas pedagógicas e repensar a sua motivação em estar na universidade. Mas a questão é bem mais profunda e transpassa a educação formal. Boa parte dos jovens se considera merecedora de elogios constantes e de um reconhecimento acadêmico ou profissional meteórico. Afinal, eles são especiais, não? Vocês são, sim, especiais para os seus pais, familiares e alguns amigos. E não há problema nenhum nisso. Mas não se enganem. Para o resto do mundo e para o mercado profissional no qual acabam de ingressar, vocês são simplesmente mais um. Apesar do que sempre ouviram e sentiram, vocês não são o centro do universo. Não quero de maneira nenhuma diminuir a importância desse momento único. Ao contrário, é absolutamente louvável o interesse de vocês em estarem mais preparados e ainda mais louvável todo o esforço que vocês e seus familiares fizeram para estarem aqui alcançando uma importante titulação como a que vocês recebem hoje. Esse momento deve ser comemorado, e muito, mas convido todos para uma reflexão mais ampla sobre os rumos que a educação tem tomado e a postura descompromissada e inerte da maior parte dos nossos jovens diante da vida real. Diferentemente das redes sociais, onde bastam likes e curtidas para que vocês sejam relevantes, a realidade é bem mais complexa. Já está na hora de todos nós refletirmos sobre o nosso papel na sociedade como cidadãos e, no nosso caso, também como profissionais e promotores de saúde. Missão que abraçamos com tanto carinho e que não podemos deixar que se transforme em um mero título. Na ocasião da Aula da Saudade, em dezembro do ano passado, tive a oportunidade de compartilhar o que considero alguns conselhos importantes de um padrinho que, na verdade, quer vê-los felizes. Destaco o cultivo das verdadeiras amizades, a necessidade de estudar sempre, a preocupação em se expressar corretamente, a atuação profissional com ética e respeito, o primor pela qualidade no seu trabalho, a busca por bons exemplos personificados nos seus ídolos, a valorização da sua família e a paixão. Procure se apaixonar todos os dias pelas pessoas e pelo seu trabalho. Hoje, finalizo esses conselhos com um que talvez seja o mais fundamental. Não se considerem acima de ninguém. Sejam humildes e procurem se tornar, aí sim, verdadeiramente especiais. Concluo com a frase de uma mulher forte, a primeira-dama norte-americana Michelle Obama. Sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Façam a diferença. Sejam diferentes. Nós, educadores, e a própria Universidade Católica de Brasília, que será sempre a sua marca, estaremos disponíveis para contribuirmos com o seu sucesso. Parabéns por essa importante etapa, fé em Deus e sejam felizes. Obrigado. Ufa! E aí? Será que ainda vale para os dias de hoje? Lembro que escrevi em 2016, hein? Eu tenho uma opinião. E a sua? Participaram desse episódio eu, Tiago Menegazzi, na autoria, narração e edição, Júlio Morato na locução da vinheta, Gustavo Rivera na produção e você na reflexão e na indicação aos amigos e professores. Por que não? Voltamos na próxima sexta, grande abraço e até lá. Valeu!